Hello from the other side. I must have called 1,000 times. Fala galera do YouTube, tudo bem? Pra você que tá entrando aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonatas Verli. Esse aqui é meu canal onde eu posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de modelagens, de acabamentos de costura. No vídeo de hoje eu vim dar uma dica pra vocês. Nós vamos aprender como confeccionar um zíper invisível, só que não é um zíper invisível comum, é um zíper invisível embutido, ele vai ficar todo escondido no forrinho do vestido. E ao longo do vídeo eu vou dar todas as dicas de que eu utilizo e macetes que vocês podem estar fazendo para o zíper ficar mais bonitinho, facilitar no meio do processo. Então, qualquer tamanho você pode estar fazendo, utilizar a mesma técnica que eu vou utilizar no vestido infantil, pode ser utilizada também no vestido adulto. Vamos ao passo a passo de como fazer esse procedimento. Para dar início a esse procedimento, você já está com um vestido, você tem que estar com a frente do vestidinho já montada, a parte de baixo já pregada, para darmos início ao próximo procedimento. Eu vou deixar em breve na descrição desse vídeo, quando eu postar o passo a passo da costura, na descrição do vídeo, é só você clicar que você vai ser direcionado. Em breve eu vou estar postando já o passo a passo desse vestidinho. Então, ó, primeiramente, o zíper que eu vou utilizar é um zíper invisível. Eu posiciono o zíper dessa forma em cima do tecido, ó, e vejo o lado que ele vai virar, para não correr risco de pregar errado, porque o zíper invisível às vezes confunde a gente. Então, ó, posiciono o zíper certinho e eu vou ali embaixo na parte da saia do vestido e vou ver quanto que eu vou querer que desça, no caso. Eu vou descer aproximadamente uns 9 a 8 centímetros, ó. Eu coloco ali onde o zíper vai terminar, com o zíper aberto, posiciono de um lado e com o alfinete eu vou prender ele. Eu vou prender ele só para poder fixar, não é nada ainda oficial. Eu só vou prender ali para ele fixar no lugar. E eu vou prender ele de fora a fora, centralizando todo o zíper na marcação que eu já fiz. Muito importante fazer essa marcação onde o zíper vai ficar. No momento que for cortar no tecido, já marque no tecido toda essa parte para não ter confusão do zíper ficar pregado errado. Então, ó, com aqueles alfinetinhos sem cabeça, eu vou bem na pontinha do zíper. Ó, agora já é o momento que eu vou prender para ele ficar. Se você não quiser prender com alfinetes, você pode também alinhavar toda essa parte do zíper, mas o alfinete eu acho que facilita bastante o processo. Essa já é uma primeira dica, ó. Esses alfinetinhos sem cabeça, você prende ele bem na pontinha do zíper, ó, dessa forma. E eu vou prender de fora a fora em volta de todo o zíper. Então, ó, com bastante cuidado eu vou prendendo, centralizando todo o zíper. Isso facilita bastante o processo e ajuda bastante para o zíper não se movimentar no momento da costura. Então, ó, depois que finalizei todo o procedimento, eu vou levar a máquina de costura. Não tem problema ó, se a parte de cima do zíper sobrar. É mais importante o zíper sobrar do que ele faltar. Então, ó, depois desse excesso do zíper a gente vai e retira. Sempre importante, para pregar zíper invisível, utilize o calcador específico para zíper invisível, pois ele facilita muito o trabalho. Então, esse calcador ele é baratinho, encontra em qualquer armarinho. Então, é muito simples de trocar também ele, ó. Eu retiro o calcador de uso geral que está na minha máquina. Minha máquina é uma Singer Brilhance 6160. Muitos me perguntam. E eu parafuso o outro pezinho de maneira bem simples, ó. Não é nada complicado, bem certinho, ó. Só parafusar o pezinho do calcador, apertar um pouquinho, com bastante cuidado, e ele já está pronto para uso, ó. Uma outra dica importante, nunca comece com a linha por cima. Sempre passe a linha por baixo, para no início ali já não correr risco do zíper embolar. Então essa é uma dica muito legal também. Agora eu vou posicionar o dentinho do zíper, ó, em uma daquelas extremidades e com bastante cuidado eu abaixo a agulha e sempre começo a costura com retrocesso e vou descendo essa costura até lá embaixo, ó, até finalizar, chegar perto do cursor do zíper. Com bastante cuidado eu vou prendendo, ó. Os alfinetinhos na lateral, ele não passa em cima do pezinho, então por isso que é muito importante, ó. Quando chegar embaixo, eu prendo a costura com retrocesso, para o zíper não se soltar. Dessa forma. E a parte, uma lateral do zíper já está praticamente finalizada, pregada. Agora a gente vai fazer o próximo procedimento. Eu fecho o zíper para ver se não tem nada agarrando. O zíper não pode agarrar. Você tem que fechar ele e ele tem que fechar normal, sem agarrar em nenhum tecido, nada. Ele tem que ser bem levinho mesmo, ó. Você fecha, ele não pode estar nada segurando ele. Para a costura bater, cintura com cintura, ou se for algum cos, é muito importante, você fecha o zíper, essa é outra dica. Você vai com lápis, pode ir com a caneta, com giz e marca o local exato da cintura. Isso vai fazer com que, no momento que você pregar do outro lado do zíper, a cintura ela bata certinho.
Essa é uma dica muito importante mesmo, é só você pegar e marcar, então não tem erro, a cintura ela vai bater certinho, ó. Agora eu abro o zíper e posso posicionar ele do outro lado. Para posicionar o zíper do outro lado, eu vou utilizar a cintura como referencial, ó. Eu vou posicionar aquela marcação que eu fiz no rumo exato da cintura e não tem erro. Então, com bastante cuidado, ó, posiciono a marcação que eu fiz do zíper na cintura e não tem segredo. Eu vou ó, prendendo todo o zíper partindo como referencial a marcação que eu fiz da cintura. Então, ó, primeiro eu vou prender a cintura, a marcação do zíper que eu fiz, e eu vou estar alfinetando toda essa parte. Por mais que você for alinhavar, prenda primeiro com alfinetes, depois você vai alinhavando para não correr risco dessa parte se movimentar. É uma parte que exige muito cuidado, essa parte do zíper, porque se não encontrar a cintura, o zíper vai ficar feio. Então, ó, tem que ter bastante cuidado, prendendo com bastante cuidado, olhando para ver se está sempre certinho. A marcação que você fez anterior, ela tem que estar bem justinha, ó, a parte da cintura. Então eu vou olhando sempre, eu sempre vou virando do outro lado para ver se está certinho as duas marcações da cintura. E eu vou prendendo com alfinetes toda essa outra parte, ó. Prendo a parte de baixo, depois eu prendo a parte de cima com alfinetes da mesma forma que eu fiz anteriormente, ó. Sempre prendendo o alfinete na pontinha, para quando a gente levar a máquina não correr risco de prender. Então eu fecho o zíper também, faço um teste para ver se a cintura ela tá batendo certinho. Se não tiver, eu já não corro nem risco de precisar descosturar. Já vejo ali se não tá batendo. Então eu vi que tá tudo certinho, vi que o zíper tá bem certinho no lugar. Então é o momento em que eu vou levar a máquina de costura. Tem que ter esse cuidado com o zíper, tem que olhar tudo certinho para poder evitar a fadiga de descosturar, costurar, descosturar. Então, fazendo dessa forma a gente evita muito transtorno. Então, vou novamente agora, ó, eu posicionei o dentinho do outro lado do calcador e eu vou prosseguindo com a costura até lá embaixo. É bastante simples, ó. Tem que ir indo devagar, não precisa ter pressa. É um procedimento delicado, é um procedimento que faz toda a diferença numa peça. Um zíper bem pregado em uma peça, você agrega muito valor à peça, então tem que tomar bastante cuidado, principalmente nessa parte da cintura, para não se movimentar. E eu vou prendendo com alfinete. Se você achar que o alfinete não vai ficar muito legal, pode se movimentar, alinhave tudo certinho e prenda sempre com retrocesso a costura para o zíper não se soltar. Agora eu vou fazer o teste. Eu vou fechar o zíper. Não pode ter nada pregando, não pode estar duro. O zíper ele tem que estar macio. Você vai fechar e ele tem que esconder todo o zíper. Não pode ficar nada mostrando. A parte de cima tem que bater certinho. A parte da cintura tem que ficar bem certinho. Olha só para vocês verem. Tem que ficar formando uma espécie de cruz. Bem certinho, um X. Então tem que tomar esse cuidado com o zíper para a peça ficar bonita. Então, ó, com bastante cuidado, veja se não ficou nenhuma ruguinha em volta do zíper. Tem que analisar essa parte bem certinho e olhando toda a parte do zíper. A parte de baixo ela ainda está aberta, é assim mesmo, e depois a gente vai fechar ela. Agora uma dica, vamos precisar retirar o excesso de cima do zíper que ficou. Nunca, essa é uma dica muito importante. Você nunca corte o zíper dessa forma, porque você corre risco do cursor ficar para cima e depois você perder o zíper. Com o zíper aberto, você vai cortar um lado, depois você vai pegar e vai cortar o outro lado. Assim você não corre risco do cursor sair do zíper e aí já era. Tem que descosturar todo o zíper para pregar outro zíper no local. Agora é o procedimento em que eu vou embutir a parte do forro. Ó. Eu viro a parte do forro do vestido dessa forma, ó, parte certa com parte certa. E eu vou posicionar essa parte ó, em cima do zíper ali. Em cima do dentinho do zíper praticamente, ó, eu vou posicionar a parte das costas. Essa parte é o centro das costas do vestidinho, ó. Posiciono dessa forma, sempre marcando tudo certinho. E eu vou alfinetando toda essa parte aí do zíper com bastante cuidado. Essa parte é do forro. O decote da parte de cima, das costas, eu deixo aberto porque facilita muito também o processo. Depois eu vou e fecho ele e o acabamento do zíper fica bem bonitinho. Alfineto as duas partes dos dois lados, dessa forma. Depois de alfinetar as duas partes, o procedimento é muito simples. Eu vou levar a máquina de costura com esse outro calcador de pregar zíper comum. Então, ele já vai me dar o local exato dos dentinhos do zíper e não vai correr risco de eu costurar em cima do dentinho do zíper. Então, eu posiciono ele e vou costurando bem rente ó, ao dentinho do zíper. É muito importante ter esses calcadores porque eles facilitam muito o processo. Dá até para fazer com calcador de uso geral, porém dá mais trabalho, muito trabalho. O calcador específico para cada parte
facilita muito o procedimento, essa é outra dica. E são baratinhos os calcadores, não são caros não. E acha em qualquer lugar, acha na internet, acha em lojas de armarinho. Então, são utilidades que facilitam muito o nosso trabalho. Eu vou, prendo com a costura, sempre prendendo com o retrocesso. Depois que fez a costura dos dois lados, ó, costurei a parte do centro-costas do forro no zíper, eu vou desvirar só para vocês verem como que já vai ficando, ó. A parte do zíper fica dessa forma, tomando bastante cuidado para não subir o cursor. Se esse cursor sair fora ali, tem que retirar tudo e pregar outro zíper, porque é muito complicado pregar o cursor no zíper invisível. Agora que eu vou fechar o decote da parte das costas, então eu vou fechar essa parte por dentro, vou mostrar para vocês todo o processo como que é feito, para o zíper ficar bem bonitinho e o acabamento daquela parte de cima, ó, ficar feito. Depois a gente vai retirar aquele excesso. O processo é bem simples. Eu vou abrir o vestido, ó, o zíper até embaixo. Agora eu vou virar ele pelo avesso. Lembrando que a parte de dentro do forro é a última parte do vestido que a gente prende. Então, ó, eu vou pegar essa forma e vou revirar toda essa parte para o avesso, assim. E vou posicionar toda essa parte. Eu vou ajeitando bem certinho para depois eu alinhavar ou alfinetar essa parte. Eu decidi prender com alfinetinhos daqueles sem cabeça para poder facilitar o processo. E eu vou prendendo toda essa parte, ó, do decote das costas. Eu deixo essa parte por último porque ela vai fazer o acabamento do zíper ficar mais bonito também. Então, eu vou prender essa parte com a costura, a parte do decote das costas, partindo do ombro até o centro das costas, onde está posicionado o zíper, ó. Com a costura, eu coloquei uma linha branca para dar para vocês visualizarem melhor também, ó. E eu vou fechando toda essa parte do zíper. Você, quando estiver fazendo, você utiliza uma linha da mesma cor para não correr risco de ficar nada mostrando e já o acabamento fica perfeitinho. Depois eu vou retirar aquele excesso do zíper que ficou. Isso facilita bastante. Tem que retirar esse excesso para não ficar excesso de tecido por dentro quando a gente revirar. Outra parte eu vou nessa parte do decote e vou fazendo piques para poder ajudar no momento em que eu for virar para o lado certo. E nessa pontinha do ombro, ó, eu retiro essa pontinha para não ficar nada excesso de tecido. Isso facilita muito e deixa a parte externa do vestido bem bonitinha. Então, eu vou revirar pelo avesso e vou ver como é que ficou. Depois de virado, a parte do ombro eu vi que ela já ficou bem certinha, ó. Ficou tudo embutidinho, com bastante cuidado. Tem que tomar bastante cuidado para ficar tudo certinho. Agora é o momento de terminar de fechar a saia do vestido, ó. Eu vou posicionar essa parte toda pelo avesso. Eu fiz um acabamentozinho em viés para dar um charmezinho no vestido e ficar mais bonito. Eu achei que o viés ele deixa a peça mais bonitinha do que o overlock. O próximo procedimento eu vou fechar a parte da saia do vestido, fechando o final do zíper. Muito importante essa parte aí, eu tomar bastante cuidado para a peça não ficar arrebitada. Eu vou dar uma dica para vocês agora para o zíper ficar bem perfeito num lugar e não ficar aquela parte estufando. Muitas pessoas falam, Jonatas, meu zíper fica estufando. O segredo é você continuar a mesma costura que estava anterior. Então, ó, eu vou pegar o final da saia, outra dica também para não dar diferença, eu vou no final da saia e prendo com um alfinete ali para não dar nenhuma diferença no momento em que eu fechar o zíper. Aí o que acontece? Eu vou ali onde a costura terminou do zíper e eu tenho que continuar o mesmo procedimento em cima da mesma costura, com bastante cuidado, sempre ajeitando. Puxa essa partezinha do zíper, se caso estiver atrapalhando um pouquinho, ó, e prossigo a costura em cima da mesma costura anterior que já estava. Eu não posso chegar e bater uma outra costura nova, eu tenho que seguir a mesma costura. Isso faz com que o acabamento do zíper ele fique impecável, fica um acabamento bem bonito e do lado de fora não fique nada estufado, igual algumas pessoas falam, Jonatas, meu zíper fica estufado. Então, é essa parte aí, você tem que ir com bastante cuidado e prosseguir na mesma costura até embaixo, aí eu prendo com retrocesso. Dessa forma, o zíper está praticamente finalizado, o procedimento está praticamente finalizado. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica do lado externo. O decote da parte de cima tem que bater certinho. A parte da cintura ela tem que formar o X bem certinho. E nada do zíper ficar duro. O zíper ele tem que ficar molinho. Você tem que deixar ele ali, ó, da forma que você abre e fecha ele sem ficar nada. Na parte de baixo da saia não pode ter nada estufado. Com bastante cuidado, ó, você vai vendo, você vai testando. E a parte interna do vestido também, ó, tem que ficar dessa forma. Tem que ficar tudo bem certinho para a peça ter um valor específico. Dessa forma que a gente faz esse procedimento. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você está entrando aqui, você ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aí embaixo, você clica e você se inscreve.
que automaticamente você recebe todas as novidades que eu vier trazendo. Não se esqueça de dar um joinha no vídeo, deixe seus comentários, deixem sugestões aí embaixo. Até o próximo vídeo, um grande abraço!